O governo eleito de Lula vai ter que negociar com o Congresso Nacional as pautas que considerou prioritárias, para o início da sua gestão a partir do dia 1º de janeiro. E para isso, vai ter que articular com os partidos de centro que formaram a base de apoio do governo Jair Bolsonaro. Para falar sobre essa relação entre o futuro governo Lula e o Congresso eleito, a Basília Rodrigues já está lá com o CNN Dois Lados, com os deputados federais Danilo Forte, do União Brasil, e Reginaldo Lopes, líder do PT na Câmara. Vai, Basília. É isso, Stephanie, muito bom dia para você novamente, todos os nossos espectadores. Agradecer aqui a presença então de Reginaldo Lopes, ele que é o líder do PT aqui na Câmara, e de Danilo Forte, que é do Centro-Centro. Ele se identifica aí como parlamentar do União Brasil, do Centro-Centro. Vou perguntar para os dois o que isso significa, ser governo, ser oposição e ser Centro-Centro nesse novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, tudo bem, líder? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vem aí um Lula 3, um novo governo de Luiz Inácio, e também muda o tipo de negociação. Agora tem mais ativamente o orçamento secreto, o Congresso virou um tipo de super Congresso que tem o domínio da pauta, o domínio do orçamento. Como que conversa com esses parlamentares assim? Bom dia, CNN, bom dia, Basília, bom dia e boa sorte, Danilo Forte. Eu acredito que nós temos um enorme desafio, evidente, o presidente Lula venceu as eleições dentro de um movimento mais amplo, um movimento de reconstrução do Brasil, e a partir desse olhar e deste diagnóstico que nós vamos governar o Brasil. Portanto, nós queremos compor um amplo movimento no Parlamento brasileiro, na Câmara e no Senado, que dê ao presidente Lula as condições de governabilidade. É fundamental a reconstrução do Brasil, e ela tem um princípio: nós precisamos pacificar o Brasil, unificar o país, e o presidente Lula era o quadro mais preparado, portanto venceu as eleições com esse compromisso, com esse desafio. E também teremos que dialogar sempre com a sociedade brasileira. Na minha opinião, nós temos que ter a governabilidade institucional, que é a tradicional dentro do parlamento, mas também é fundamental ampliar o debate com a sociedade brasileira, retomar as conferências temáticas, chamar o povo a uma participação política maior, porque traz novas ideias, porque os desafios serão enormes nesse próximo governo. Como vai ser o tipo de negociação, então, desse novo Congresso, novo governo, o senhor que se identifica como um parlamentar de centro? O seu União Brasil, na campanha eleitoral, se declarou neutro, então nem lá nem cá, mas uma ala aí bastante intensa bolsonarista, perdeu as eleições. Agora é governo Lula. Como vocês vão dialogar com eles? O Congresso Nacional é a casa de construção de consenso. O Brasil é muito superior à disputa eleitoral. O povo tomou uma decisão, e a decisão precisa agora se institucionalizar. Então essa relação do debate político, ela vem em cima de um projeto político. Eu acho que tem uma pauta legislativa em andamento, Reginaldo tem participado ativamente das atividades aqui do Congresso Nacional, já tivemos alguns embates importantes dessa questão do ajuste orçamentário que o Brasil precisa fazer, o ajuste fiscal que precisa dar garantia, inclusive, de um futuro para o país. Nós não podemos retomar a qualquer perspectiva de volta da inflação, de volta da carestia. Nós precisamos dialogar no sentido de garantir as conquistas que o Congresso Nacional teve. O Congresso Nacional hoje tem uma independência maior, e pode atrair para o seu papel institucional legislar sobre as grandes políticas públicas do país. Nós temos um desafio muito grande no Nordeste hoje, que é consolidar o Nordeste como grande centro gerador de energia limpa, energia do sol, energia do vento, que está mudando a realidade econômica da região. Tem a política da industrialização, que foi definida, inclusive, pelos dois candidatos, tanto Bolsonaro como Lula, e essa reindustrialização no Brasil passa pelo sumo principal, que é a energia, e nós temos na energia limpa, hoje é a energia mais barata do mundo, a energia de menos de $30 o megawatt. E o que a gente precisa exatamente é construir essa agenda, uma agenda capaz de dar ao Brasil a retomada do desenvolvimento econômico, a garantia da oferta do emprego, uma melhor distribuição de renda para que as pessoas possam viver melhor e combater os problemas de imediato,
que é a perspectiva da volta da inflação e da carestia, e também a perspectiva de garantir o mínimo de dignidade para as famílias que estão passando necessidade. Essa foi a nossa luta para garantir o auxílio emergencial dos R$600, e agora a gente precisa colocar, fazer caber dentro do novo orçamento os recursos necessários para garantir essas conquistas. Exatamente. Por falar em orçamento, tem muita promessa, pouco dinheiro, e o orçamento é um só. Governo e Centrão é um clássico, não importa o governo. Foi assim com Bolsonaro, apesar de alguns aliados de Bolsonaro tentarem radicalizar, não conversar com o Centrão naquele início, mas a pecha foi o que valeu, foi o que prevaleceu. Teve que conversar com os partidos de centro e com o chamado Centrão. Como que o PT vai fazer nesse diálogo com o Centrão? A gente vai ter uma nova temporada de Toma lá da cá? Nós vamos conversar. Tem um programa que saiu vitorioso das urnas. E esse programa vai na direção da pauta legislativa que o Danilo Forte apresentou. Nós vamos, a médio prazo, reindustrializar o Brasil com a economia do 4.0, a nova economia do mundo. O Brasil tem os principais commodities, o principal clima, aqui dá 2, 3 safras, tem vento, tem água, tem sol para produzir muita energia. Somos um país campeão em produzir etanol, podemos produzir biodiesel, ou seja, o país tem muito caminho, perspectiva. O que nós precisamos é retomar um projeto de país, um projeto de nação. Começa pelo compromisso do presidente Lula de nenhum brasileiro ficar para trás, passar fome, e para enfrentar a primeira ação é garantir de fato os R$600, né? São mais de 20 milhões de famílias, também com o plus de R$150 por filhos, que são aproximadamente quase 9 milhões de crianças. Então, será necessário em torno aí de 100 bilhões no orçamento de espaço orçamentário para atender o nosso povo de forma emergencial, né? E eu acredito que com o salário mínimo tendo ganho real, retomando um plano de obras públicas, reindustrializando o Brasil, a travessia... Eu acho que nós precisamos aí de 2 anos para ter a travessia e voltar a ter superávit primário no Brasil. Como? Fazendo o PIB crescer. Na minha opinião, se a gente conseguir um programa econômico que induza a retomada de crescimento através dos investimentos públicos, mas também investimentos privados, com a confiança, né, no seu novo presidente, com a capacidade de conversar com o mundo, atraindo novos investimentos, interno e externo, um crescimento de 3,5% do PIB. Durante os 4 anos, nós vamos resolver o problema fiscal do país, porque isso aí dá 350, 400 bilhões a mais de arrecadação. Olha, os desafios são enormes. Eu estou gostando de ver que nas suas respostas os senhores estão falando de uma maneira muito propositiva, né? Indo atrás desse Brasil profundo, né? Que é rico em várias questões ambientais também, que podem ajudar o mundo. Mas a gente está vindo de uma crônica da política, de histórias que envolvem muita corrupção, um jogo rasteiro quando o assunto é articulação política, negociação com o Congresso, desvios do orçamento com as emendas de relator, mensalão, depois o petrolão. Então, isso está na história. Não dá para apagar o que marcou a relação de governo e Congresso nesses anos todos. O que vai acontecer agora nesse Lula 3? O que vai acontecer com as emendas de relator líder? Olha, um país se faz primeiro com planejamento. O grande erro do Bolsonaro foi acabar com o Ministério do Planejamento. A Fazenda não pode planejar o país com olhar meramente economicista, financeiro. A segunda questão, é evidente que, por mais legítima, Danilo Forte, que seja, as emendas parlamentares, elas não dão conta do Brasil profundo. Portanto, nós precisamos encontrar um caminho para que, de fato, as emendas do relator voltem à sua origem, que é ser destinada para os programas estruturantes do país. E quem deve decidir isso é o governo eleito, com a participação da sociedade através das conferências. Então, na minha opinião, no formato que está hoje, as emendas do relator é inaceitável e não contribui com o desenvolvimento do Brasil. E um país que tem os recursos de investimentos
menor do que as emendas de relator ou as emendas parlamentares, é um país condenado ao fracasso e com possibilidade de escândalo de corrupção. Agora sim chegou no ponto que eu queria. Emendas de relator. O senhor é parte de um dos maiores partidos aqui da Casa, União Brasil, que está em vias de se aliar, associar, né, numa federação com o Progressistas, que até o momento é governo Jair Bolsonaro. Como ficam as emendas de relator nessa nova configuração, com um governo petista que quer dar um novo modelo para as emendas, para destiná-las a projetos específicos? É o fim das emendas de relator? A emenda de relator é uma emenda de ajuste. Ela foi deturpada no processo, porque ela, inclusive, no primeiro governo Lula ela já existia, no governo Fernando Henrique ela já existia, na Constituinte ela já existia. Então, a emenda de relator é em função do desenvolvimento da arrecadação e dos investimentos que o governo precisa fazer durante o ano. Então, ele precisa, muitas vezes, reajustar sobras, ele precisa priorizar alguns programas de governo. Por exemplo, o governo está falando em retomar o Minha Casa Minha Vida. Na emenda de relator, você pode priorizar os recursos para Minha Casa Minha Vida. Nada impede disso. Agora, o que precisa é de transparência. O precisa é de equidade. Então, o problema do desajuste que houveram, inclusive eu estou muito tranquilo com relação a isso, porque eu fui o único deputado do Ceará que votou contra o orçamento secreto, é dar transparência onde não tem transparência. Eu, por exemplo, transferência fundo a fundo, do Tesouro direto para uma prefeitura, para um governo de estado ou para uma organização não governamental. Isso não cabe. Porque você tem que saber como é que o convênio é feito, quem vai fiscalizar, quem vai acompanhar, porque com tudo isso, o convênio explícito, tem muito caso de corrupção. Imagine você sendo uma transferência fundo a fundo, sem você saber para onde vai o destino e como é que vai ser executado esse recurso. Isso é que precisa acabar. Então, eu acho que tudo isso vai ser discutido, né? Eu acho que tem uma pressa muito grande com relação a isso, porque o nosso prazo é dia 16 de dezembro, a gente tem que estar com esse orçamento pronto. Essa primeira reunião hoje, inclusive da transição, né, liderada pelo vice-presidente e ex-governador Geraldo Alckmin, ela é importante, inclusive, para plantar os destinos de como é que nós vamos construir isso. O governo precisa, o novo governo, inclusive, precisa de um ajuste emergencial, inclusive está aqui colocado pelo Reginaldo, né, precisa de saber quanto é que vai ter para o orçamento do ano que vem. A gente precisa compartilhar o que é orçamento de investimento de política pública com o que é investimento das emendas parlamentares. Não estou aqui para enganar ninguém, pode ter certeza que as emendas parlamentares não vão acabar. Né? Aliás, todos os congressos do mundo têm emendas parlamentares. O que a gente precisa dar é transparência e visibilidade e que a sociedade possa também fazer esse acompanhamento. E que essas emendas parlamentares possam se somar, inclusive, naquilo que é política pública definida pelo governo. Por exemplo, eu coloco minhas emendas para a saúde, eu coloco minhas emendas, eu acho que o Ceará precisa recuperar a sua malha de rodovias federais, que está acabada, porque tiraram o dinheiro das conservas, né, das estradas federais no estado do Ceará e transferiram para o tal da emenda de relator, isso está errado. Então a gente precisa fortalecer as demandas que a sociedade tem e fazer esse encontro, né, fazer um encontro do que são as emendas parlamentares com as necessidades que a sociedade tem. Bom, para terminar, a gente está acabando aqui a nossa entrevista, eu preciso saber das apostas para o próximo presidente da Câmara dos Deputados. Hoje é Arthur Lira, do Progressistas. PT vai abrir mão de indicar alguém para garantir a governabilidade aqui? Ou seja, um governo PT não teria um presidente da Câmara petista? Olha, o presidente Lula deu um comando. O debate sobre a presidência da Câmara é uma questão interna da Câmara dos Deputados. União Brasil vai de Luciano Bivar, apoiado pelo PT, ou se aliando mesmo a essa tese do centro-centro? Eu acho que a construção é o diálogo. Eu acho que primeiro a União Brasil precisa se consolidar no espaço para, inclusive, definir quais são os cargos a qual a União vai indicar os seus parlamentares. Eu acho que esse diálogo com o PP já vem sendo construído há algum tempo. Então, inevitavelmente, nós teremos ou uma federação ou um blocão com os partidos que estão no campo do centro. E acho que é mais fácil você construir o diálogo com quem já está no jogo do que entrar numa aventura de colocar uma nova disputa e criar uma cisão. O presidente Lula mesmo teve problema aqui na Câmara quando perdeu a eleição para Severino Cavalcante, quando perdeu a eleição para Aldo Rebelo. A presidenta Dilma perdeu a eleição para Eduardo Cunha e dificultou toda uma agenda que poderia ser a construção de um novo governo.
E o presidente Lula é muito experiente com relação a isso, e o vice-presidente Geraldo Alckmin também é um homem do diálogo, que com certeza irá conversar com todas as forças, né, que têm representação na casa, e hoje estão se concentrando porque os partidos estão se fortalecendo e nós estamos diminuindo, né, aquela pluralidade partidária que aumentava o balcão de negócio, que aumentava o tomar lá da cá. E agora eu acho que a gente pode fundamentar isso numa agenda parlamentar e num espaço, inclusive, de gestão, né, de gestão de administração do que se propõe para o Brasil, que recomeça a partir de 1º de janeiro. O centro está com o discurso feito. O senhor acabou dando uma resposta muito curta, a gente já está no fim da entrevista. Eu quero dizer o que nós não vamos abrir mão, inclusive já iniciamos a conversa com o atual presidente Arthur Lira, de uma agenda que interessa ao povo brasileiro, interessa ao presidente Lula, que saiu vencedor das eleições, para esse ano e para o próximo ano. É isso, obrigada a presença de vocês, a participação. A gente vai ter outros 2 lados por aqui, seja na Câmara, no Senado ou num outro contexto, para vocês que estão aí assistindo a gente aqui na CNN Brasil. Até mais. Valeu, Basília. Basília Rodrigues conversando com a gente ao vivo, direto de Brasília. Nossos agradecimentos também aos deputados Danilo Cabral e Reginaldo Lopes, que participaram mais uma vez do 2 Lados, que volta semana que vem com a Basília Rodrigues, sempre trazendo opiniões divergentes a respeito das questões mais importantes do país.